Galera, enquanto eu tava editando esse vídeo, eu percebi que ficava aparecendo umas barras verde maldita e eu não consegui resolver elas de jeito maneira. Elas continuam aparecendo pra me perseguir, pra elas querem me matar, cara, elas estão na minha cara. Bom, então vocês vão ter que lidar com essas barras verdes aparecendo no meio do vídeo, porque pau no meu cu e pau no cu do Adobe, vem X1, vem na mão. Oi todo mundo, eu sou Symphony ou Sarah Lopes. Como você deve saber, eu sou uma ilustradora digital com foco principal em ilustração de personagens. Ou, se você não sabe, bom, bem-vindo, essa sou eu. Há não muito tempo eu fiz um vídeo aqui no canal dando algumas dicas de como você pode melhorar ou tá iniciando aí o seu processo como um artista ilustrador. Eu sinto que eu passei muito pouco conhecimento naquele vídeo, por mais que eu não seja uma artista profissional, eu sinto que tem bastante coisa que eu posso passar para algumas pessoas que pode ajudar bastante no crescimento delas. E dependendo da repercussão desses vídeos, pode ser que isso se torne um quadro recorrente aqui no meu canal. Ou talvez eu passe a focar mais nisso do que em outros conteúdos. Então, caso você queira mais conteúdos como esse, você pode comentar aí embaixo alguma coisa que você tenha dificuldade, que eu possa tentar te dar uma ajuda, ou talvez trazer um vídeo mais detalhado a respeito do assunto. Um adendo que eu creio que vou precisar dar em todos os vídeos é que eu não sou uma artista profissional e o meu foco aqui não é te ensinar fundamentos importantes ou coisas que são garantia. Eu vou passar aqui o que funcionou pra mim por causa que eu sou uma artista muito de aprender na prática. Eu nunca fui atrás de aprender uma coisa pelo fundamento ou pelas bases iniciais de tudo. Eu sempre vi e tentava executar. Então eu vou passar aqui o tipo de coisa que eu fazia e como eu aprendi certas coisas. Independente disso, mesmo assim você ainda não vai fugir da teoria, por causa que mesmo que arte seja muito de prática, você ainda precisa ter algumas coisas em mente. Bom, dito isso, no vídeo de hoje eu vou dar uma ajuda aí de como você pode estar melhorando o seu traço, mais especificamente a precisão. Se você sente que você é um pouco lixoso ou que você não consegue fazer uma linha reta sem ficar tudo torto, de certa forma você tá no caminho correto. Poucas vezes você vai realmente fazer ou utilizar de linhas e proporções perfeitas, como um círculo perfeito. Nem eu mesma sei fazer isso. Então eu vou mostrar como eu saí disso pra isso em 5 anos, ou 6, mas com muito esforço e dedicação, eu sei que você consegue em muito menos tempo, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou passar aqui é se acostume a fazer poucas linhas. Se você tem o costume de desenhar várias linhas assim e ficar fazendo isso e isso daí só vai deixar um sketch muito bagunçado. E na maioria das vezes você vai ter mais dificuldade pra traçar isso pra uma line art precisa depois. E também tem menos chance de você ficar satisfeito com o resultado. Eu vou dar um exemplo aqui fazendo 2 rascunhos pro mesmo desenho, um mais bagunçado e o outro um pouco mais simples. Bom, de cara pode parecer muito difícil você adaptar, se você faz o estilo de sketch da esquerda, esse aqui, pode parecer muito difícil de você fazer esse estilo de sketch aqui. Contudo, ele é o que eu mais recomendo, porque sendo algo um pouco mais próximo do seu resultado final, você consegue ter uma visão um tanto melhor de como vai ficar no final e você tem uma tendência maior a ficar mais satisfeito. Com esse estilo aqui, você vai ter muito mais informação no sketch do que no resultado final. Assim, tendo mais chance de você não se sentir tão satisfeito com o resultado final e mais com o sketch, justamente por ele parecer ter mais informação do que o resultado final. Agora, Saria, como eu faço pra passar isso pra uma line art final? Bom, muita gente costuma fazer isso e só indo fazendo direto o resultado final. Contudo, tem uma etapa que eu acho essencial de ser feita, que é o que tá entre o resultado final e o sketch, que é onde você vai posicionar tudo mais precisamente e tentando fazer com o mínimo de detalhe possível para que quando você chegue no seu resultado final, seja uma coisa que você esteja mais satisfeito. Essa daqui é a fase que eu chamo de in-between, por causa que ela é uma fase entre o resultado final e é um polimento assim do seu rascunho. Between porque tá entre, e between no inglês é entre e tal, uma coisa e outra. E essa fase aqui vai ser essencial pra você conseguir ter um resultado final bom. Por causa que nessa fase você deixa basicamente estabelecido tudo o que você vai passar pro resultado final do sketch. Que você pode também começar, já pelo sketch, a definir algumas coisas. Onde vai ficar tal coisa, onde vai ficar tal braço, tal perna, como que vai ser a expressão do personagem. Contudo, eu acho que é um pouco melhor você fazer essa fase in-between, por causa que você usa o sketch só como axis, que é a base do seu personagem, o esqueletinho dele. E aí você já treina um pouco pra quando você for fazer a sua line art final, você não ter tanta complicação. Por causa que uma das maiores dificuldades que a maioria das pessoas tem
é de fazer o resultado final ser algo polido, sem ser aquele tanto de linha rabiscada e ser algo mais preciso, uma linha mais limpa. E caso esse seja o resultado que você queira adquirir, essa é a dica aí que eu vou estar passando. Uma outra dica que eu vou passar aqui para a fase do sketch é você não simplesmente deixar a layer do sketch opaca e tentar traçar por cima. É claro que isso é uma coisa muito boa, e quanto menos visível for o rascunho, melhor fica para o seu resultado final, por causa que confunde um pouco menos, o seu cérebro tem menos informação ali, enquanto ele está traçando do sketch para o resultado final. Uma recomendação que eu dou é você deixar uma cor, assim, pegar uma cor clara, e aí você coloca ela no seu sketch, por causa que aí fica mais transparente, fica um pouco menos visível e fica mais fácil de você passar pro resultado final depois. Agora vamos pra grande complicação, que é você ter uma linha precisa. Um exercício que eu vou passar aqui é você treinar as famosas formas geométricas. Você vai, por exemplo, tentar fazer um quadrado rápido e você vai tentando desenhar um quadrado dentro de outro quadrado ou um círculo dentro de outro círculo. Não precisa ser perfeito. Dentro do seu padrão de aceitável que você vai colocar no seu art style, isso é bom. Caso você esteja desenhando no tradicional, eu não sei muito bem como pode ir muito além disso, por causa que eu não desenho muito do tradicional, eu sou muito mais do digital. E pro digital, a dica que eu passo é você usar um estabilizador. O que é um estabilizador? É essa quantidade aqui que você vai... geralmente fica aqui em correções globais, no Faria Opaca, é o quão distante a linha vai ficar aí do seu ponteiro, seu cursor. Porque, eu não sei explicar bem o porquê, mas você consegue fazer formas muito mais precisas com a linha estando mais distante do seu cursor. Isso me ajudou, sinceramente, muito a ter um traço mais preciso e não ter aquelas linhas tortas. E você pode notar... fica muito mais fácil fazer formas mais precisas, como linhas retas, um círculo mais perfeito ou um quadrado. Isso daí também vai estar ajudando bastante aí no seu processo criativo. Então, como exercício, algumas coisas que eu passo é você fazer alguns pontos avulsos e você tentar conectar eles da forma mais precisa possível. Quanto mais distante, mais difícil vai ser. Então... uma dica que eu dou, que ajuda também muito, tipo, muito mesmo, significativamente no seu processo, é você desenhar com -1. Que aí acaba que o intervalo fica um pouco menor entre um ponto e outro. E isso também ajuda muito na hora de você visualizar o seu desenho por inteiro. Por causa que quando você desenha com muito zoom assim, acaba que você não tem uma visão do seu desenho inteiro. E pode acabar que uma parte do desenho fica mais diferente de outra, ou uma linha fica mais grossa do que a outra, ou mais precisa, ou... enfim, esse tipo de coisa que você só vai perceber enquanto você estiver desenhando mesmo. Então, resumindo, grande parte das coisas que vão te ajudar é fazer exercício de conectar um ponto no outro. Isso vai deixar o seu traço um tanto quanto mais preciso. Desenhar formas dentro de formas. Isso também ajuda bastante na sua precisão. E utilizar do estabilizador, que deixa a sua linha um pouco mais atrás do seu cursor. E isso, eu não sei explicar o porquê, mas por algum motivo aí, né, vai estar deixando o seu traço bem mais preciso e consistente. Eu vou demonstrar aqui essa diferença na prática. Eu vou traçar uma das personagens com estabilizador e a outra sem. Agora eu vou ativar o meu estabilizador para traçar a segunda bonequinha. Bom, de longe aqui a gente já consegue perceber uma diferença clara se você reparar com bastante atenção que as linhas do segundo desenho elas ficaram muito mais precisas e menos tremidas do que o desenho número 1. Que a gente pode ver que enquanto desenhando isso daqui, tiveram algumas coisas que saíram meio tortinhas. Por exemplo, essa curva aqui do cabelo não saiu tão curvada quanto esse daqui, ela teve essa saliência aqui. As linhas elas ficaram um pouco mais tortinhas entre si do que essas aqui que ficaram mais retinhas. Majoritariamente é isso. Comigo falando pode até parecer que é um pouco fácil isso, mas na prática eu levei muito tempo para aperfeiçoar isso. E por mais que hoje em dia eu consiga fazer esses dois desenhos com uma qualidade, por assim dizer, similar, eu ainda levei muito tempo para sair de linhas meio assim para linhas assim. Os exercícios que eu passei, eles vão estar ajudando bastante a você estar melhorando isso. Então, da próxima vez que você for desenhar,
eu recomendo você já ter isso em mente. E também já ter praticado um pouco desses exercícios. De uma forma bem por cima, isso é tudo que eu tenho pra passar por hoje. Me conta qualquer dúvida que você tiver aí nos comentários ou algo que eu não tenha explicado ou que não tenha ficado tão claro. Eu acho que a partir de hoje eu adoraria ver todo mundo treinando, então você pode postar os seus estudos e me marcar ou postar com a hashtag Sariart. Uma outra opção também é que você poderia se juntar a nós no nosso servidor do Discord. Lá tem vários artistas de demasiados tipos e vocês podem discutir sobre dicas ou conhecimentos que vocês queiram passar um para os outros. Você pode também me marcar lá, eu vou tentar estar sempre ligado nos seus estudos. E também, caso seja da sua vontade, eu posso tentar dar opiniões ou críticas de como você pode melhorar. E não se esqueça, como ilustrador ou artista, você sempre está em um constante processo de evolução. Todos estamos. Eu adoraria também ver os seus pontos de vista, ou técnicas e macetes, que você gostaria de compartilhar conosco. Então, por hoje é só isso. Fique bem e até mais.